lá. O 5, então, a lei do tempo e do espaço. Então, nós precisamos alinhar as nossas atitudes, nossos hábitos, nossos vícios com aquilo que a gente deseja. Quando tudo isso está em alinhamento, que é o propósito do co-criador, nós vamos co-criar a vida dos nossos sonhos. Lei da reciprocidade, que é a generosidade. Reciprocidade. O quanto você é recíproco com o que chega até você, com as pessoas que estão te ajudando, com as pessoas que estão te auxiliando. Reciprocidade. Pensa aí com você, como está a reciprocidade. Tem pessoas que são muito bons na reciprocidade, mas vão falhar nas outras leis. Voltando lá. E aí, o 7º, lei do mínimo esforço. Que incrível, né? A física quântica prova que as nossas ações em busca dos nossos sonhos é através da não ação. Lá atrás, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu me matava de trabalhar, mais dava errado. Mas nós somos criados achando que o trabalho tem que ser duro para você prosperar, né? E a gente, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho muito, eu estou 2 noites sem dormir. Mas existe uma diferença, em nenhum momento eu me esforcei. Eu me dediquei as últimas 2 noites com muito amor, com muito carinho, para entregar o melhor. E existe uma diferença entre dedicação e esforço. Fez sentido? Se você estiver se esforçando, frequência negativa, bloqueie o campo. Se você estiver se esforçando para um relacionamento dar certo, está errado. Se você estiver se esforçando para as amizades darem certo, está errado. Se você estiver fazendo esforço para ganhar dinheiro, para ganhar o cliente, está errado. Por quê? Porque o universo é um fluxo. Não tem que fazer esforço. Ele flui, ele anda. É um fluxo de bem-estar. Não é? Então, esses mindsets que a gente vai, poxa, é verdade, está caindo a ficha. E aí, em alguns momentos, de fato, eu estava lá me esforçando. Esforço. E aí eu percebia que estava errado. E aí eu alinhava novamente a minha mente com a minha ação, com o meu sentimento, e vinha a dedicação. E aí começa a fluir novamente, porque o esforço vai bloquear. Por quê? Porque tem luta, tem pesar, tem dificuldade, está difícil, tem dor, frequência negativa. E aí eu quero uma coisa conscientemente, mas inconscientemente é outra. E o ponto principal, gente, do nosso trabalho aqui hoje, vocês vão sair daqui sabendo como reprogramar essa mente inconsciente que responde a 95% do que acontece na vida de vocês. Toda a minha dedicação aqui é você realmente entender, ok, mas como é que eu faço isso? É você entender como se faz isso, ok? E o 8, lei do bem-estar, que eu acabei de falar. Distanciamento, fluxo, leveza, bem-estar. Olha só que dica interessante que eu vou dar para você. Vocês estão passando por algum problema? Alguma briga? Alguma discussão? Algum problema? Sabe como a gente resolve? Distancia. Solta, esquece. Não olha mais para lá. E aí, olha só. Eu até vou explicar isso aqui agora, embora eu vou falar sobre isso depois também. Vamos supor que eu tenho um problema aqui. Vamos simular. Pode ser relacionamento, você e o chefe, família. Você e tua irmã, você e teu pai, sei lá. Um problema, discussãozinha, fofoquinha, briguinha, e vai, e fala. Quanto mais você olha, quanto mais você observa o problema, mais ele cresce. Porque todo pensamento que você gerar em relação a isso aqui, vai criar uma forma, ok? Oi, amor, que honra, minha linda. Já apresentar a Marília, quem conhece a Marília? Já fica de pé aí, meu amor. Olha, nem imaginava. Quem conhece a Marília, gente? Marília é a maior maquiadora do país, mais milhões de seguidores.
Quando eu fui receber o meu prêmio, a Marília estava recebendo dela também. Obrigada, minha linda. Então, vamos lá. Quando você deixa esse problema aqui, e você não olha mais para ele, vai fazer suas coisas. Passa um dia, 2, não coloca energia nisso. Nem positiva e nem negativa, esquece, se distancia. Não olha mais. O que acontece com isso aqui? Olha só que interessante. 2 mentes aqui dentro. Quem conhece física quântica? Quem conhece física quântica já entendeu, né? O observador colapsa a realidade. Quem não conhece, está achando que é só uma dica motivacional, né? Nossa, ela é inteligente. Gente, isso aqui tudo é física, é tudo ciência o que eu estou falando. Mas, para quem não conhece, vocês vão sair daqui conhecendo. Porque eu vou explicar o experimento da dupla fenda. Eu vou explicar detalhadamente. Se vocês nunca entenderam, hoje vocês vão entender. Porque é o experimento que prova tudo isso que eu estou falando e que cocriamos a nossa realidade. Então, se eu estou olhando para esse problema, observando ele, ele está tomando forma de acordo com o que eu penso. E o meu pensamento é energia e informação. Energia e informação. Quando eu deixo de olhar, ele volta para a frequência original, para a sua frequência de origem. Uau! Entenderam? Se eu estou aqui olhando, está com uma frequência de dor, de briga, de discussão, de separação, de escassez, sei lá o quê. Quando eu me distancio dele e paro de observar, ele volta à sua frequência de origem. Mais interessante que isso, uma lei. Quer ver como já aconteceu na vida de vocês e vocês não sabiam? Vocês não brigaram lá com alguém, passou uma semana, 2, 3, voltou a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido? Yes. Aplicaram uma lei sem saber que era uma lei. Se diz, dane-se, para não dizer foda-se, não quero mais saber disso. Acabou. E aí você se distanciou. Porque quando você, onda partícula, se você está olhando, partícula, tá? Partícula. Se você não está olhando, está vibrando. Enquanto você não observava, ele estava vibrando, decaimento atômico do átomo, voltando para sua frequência de origem, porque não está mais colocando energia aqui. Energia de dor, de dificuldade. Fez sentido? É isso. Está aqui a lei do distanciamento. Para dinheiro. Por que rico cada vez tem mais dinheiro? Não se preocupa com dinheiro, né? Não se preocupa. Está distante e o dinheiro vem. E quando você precisa, você está ali, ele não vem, né? E quando você entra no fluxo, ele começa a vir. Então, a lei do bem-estar. Tudo é bem-estar. O universo é bem-estar. As plantas crescem, né? Tudo no seu fluxo natural. A mesma coisa somos nós. Nós que colocamos a resistência, nós que colocamos os empecilhos. E aí, a gratidão. Por quê? Porque é uma energia e uma informação. Ao mesmo tempo, ela é uma frequência que aumenta os nossos hertz. A gratidão é a frequência vibracional da abundância. Sim, eu troquei, gente, não tem problema. Já passei. A gratidão é a frequência da abundância. Sabe por quê? Pensa comigo. Pensa comigo. Você está lá. Criador, obrigada pela minha casa, pelo meu carro, pela minha inteligência, minha capacidade, por aquilo que você não tem, pelo meu cliente. Cada gratidão está gerando abundância. E aquilo que vai precisa retornar para você. Então, é a frequência que aumenta a nossa vibração. E a aceitação. Aqui existe um ponto importante. A pergunta inicial que eu fiz é, você quer ser rico? Você quer ser milionário? Todo mundo disse sim. Então, médio, quanto você se aceita? Eu vou responder por mim. Meus alunos conhecem a minha história. Eu me odiava. Eu me agredia fisicamente.
Lembram que eu contei? Tamanho ódio que eu sentia de mim, tamanha culpa, tamanha dor. E aí eu percebi que se eu não passasse pela aceitação, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu não iria prosperar. Eu não iria chegar onde tanto eu queria. Viram como conscientemente nós queremos algo, mas inconscientemente a informação é diferente? E aí eu comecei a passar pelo longo processo de amar, me aceitar, me perdoar, que vocês vão passar por isso aqui hoje. E aí, quando você começa a se aceitar, quando você começa a me aceitar, aceitar a minha história, aceitar os atores da minha história, me perdoar pelos meus erros, me amar, dizer, Elaine, eu te amo, você é incrível. Você dizer para você, eu tenho orgulho de ser você. A primeira vez que eu falei isso para mim, eu cheguei a sentar no banheiro, porque eu fiquei 2 horas chorando. Eu tenho orgulho de ser quem você é. Eu tenho orgulho de ser quem você é. E aí eu entendi que eu havia atingido a aceitação. E a partir daquele momento eu fui para um próximo nível na minha vida. Por quê? À tarde vocês vão aprender escala de Hawkins. Não há como atingir a frequência da abundância se não passar pela aceitação. Aceitação, auto-perdão, auto-amor. E aí fecha com outro conhecimento. Amai-vos uns aos outros, como a você mesmo.